Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. A mensagem que o Senhor me deu hoje para trazer é encorajamento e vigilância. Nós temos que estar, irmãos, o tempo todo vigilantes. Eu sempre falo isso porque é o que Deus requer de nós para esses últimos dias. E a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, Paulo nos dá um lembrete sobre a necessidade de estarmos preparados espiritualmente para a segunda vinda de Jesus. Ele nos alerta para não sermos pegos desprevenidos como aqueles que vivem em trevas. Por isso, o Senhor tem me dado todos esses dias vídeos que nos traz que nos encoraja a estarmos em vigilância, porque o dia do Senhor é iminente. Nós não sabemos o dia e a hora, mas está bem próximo do Senhor vir. E Ele sempre fala: estejam vigilantes. Nós temos que buscar uma relação íntima com nosso Deus, viver de acordo com os princípios cristãos e compartilhar do amor de Cristo com os outros. Como não sabemos o dia e a hora, nós temos que estar sempre preparados para a volta de Jesus. Por isso, a mensagem de urgência, a vigilância. Nós temos que vigiar o tempo todo. Devemos estar preparados para a volta de Jesus. Vou trazer um exemplo para os irmãos. Quando vamos viajar, de antecedência, compramos a passagem, nos preparamos, fazemos as malas, deixamos tudo pronto. Se tivermos animais, deixamos os animais com alguém que possa cuidar, caso não seja possível levar conosco. Desta forma, nos preparamos. A mesma coisa é com a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós temos que estar com a nossa mala pronta. E o que eu quis dizer com isso? Que devemos estar cheios da palavra do Senhor, devemos estar orando o tempo todo, vigiando o tempo todo. Essa é a nossa preparação. É uma viagem que nós vamos fazer. Jesus virá nos buscar. Ele vai vir nos tirar deste mundo e nos levar para Ele. Então, como uma viagem que se nós fôssemos fazer, nós nos prepararíamos, da mesma forma, com a vinda do nosso Senhor Jesus, nós temos que nos preparar o tempo todo. Ele nos alerta para não sermos pegos desprevenidos, como aqueles que vivem em trevas, pois não estão nem aí para nada. Eles vivem a vida deles como se não houvesse um amanhã. Irmãos, o dia do Senhor não surpreenderá os salvos. Sabem por quê? Estaremos vigiando o tempo todo. Por isso, não seremos pegos de surpresa, porque estaremos tão ansiosos e esperançosos por esse dia, que para nós, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia, pode ser o dia da volta do nosso Senhor. E essa esperança nos dá força, pois sabemos dos eventos futuros, aqueles que Deus nos deixou em sua palavra, que Jesus nos deixou, que iriam acontecer. Então nós, como cristãos, devemos estar espiritualmente alertas, vigiando, sendo sóbrios o tempo todo. E o mais importante é ajudar aqueles que ainda não conhecem esta maravilhosa graça,
a graça de Deus, para que eles também aceitem a Jesus Cristo, o nosso Salvador, que peçam a Ele perdão, que se arrependam dos seus erros, para que possa também, junto conosco, junto com os salvos cristãos, viver uma vida de eternidade ao lado do nosso Senhor e não sofrer as penalidades que serão impostas àqueles que se voltarem contra Deus. Então, meus irmãos, todos nós parados para ir para o céu, para sermos salvos, mas nós vemos que nem todos os cristãos estão preparados, porque o coração de muitos ainda está nessa terra, ainda está nas coisas do mundo. Temos um chamado à nossa frente de pregar a Cristo, pregar a salvação àqueles que ainda não receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Apocalipse, na carta a Sardes, no capítulo 3, no verso 3, nos traz um grande encorajamento, a palavra que Jesus deixou ao apóstolo João, que diz assim: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quando no versículo Jesus fala, lembra-te, é que devemos nos lembrar das promessas que Deus nos deu e devemos guardá-la em nosso coração e arrependermos de nossos pecados. Sabemos que Deus tem sido fiel e que Deus cumpre a sua palavra, cumpre as suas promessas. Desde o início do mundo, o Senhor tem sido fiel para conosco. Jesus nos exorta a lembrar das suas bênçãos e das suas promessas. Ele deseja que guardemos a sua palavra em nossos corações e a usemos como guia em nossas vidas. E ele também nos chama ao arrependimento de nossos pecados, pois quando pecamos, nos afastamos de Deus. Por isso, pedir perdão a Deus é muito importante, porque nos reconcilia com o Senhor. Ele perdoa os pecadores que se arrependem sinceramente e procuram viver segundo a sua vontade. Então, nós vimos que o Senhor Jesus nos pede para lembrar do amor de Deus, das bênçãos recebidas, para que guardemos no nosso coração as promessas do Senhor e para nos arrependermos dos nossos pecados. No verso 2, Jesus fala que se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Por amar a sua igreja, Jesus sacode a igreja de Sardes com essas palavras. Ele diz: acorda e fortifica o que ainda resta, pois estou a ponto de chegar. Eu estou a ponto de estar com vocês e vocês ainda estão dormindo. Esta frase é uma advertência para aqueles que não estão atentos a mensagens de Deus, para que sejam vigilantes o tempo todo. E no verso 3, parte B, ele fala: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Então, meus irmãos, Jesus nos exorta a vigiar, a estarmos vigilantes, para que aquele dia não nos pegue desprevenidos, que não venha sobre nós
como um ladrão da noite. E ele continua: e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti, que se não vigiarmos, não reconheceremos de modo algum em que dia e em que hora ele virá contra nós. Por isso, meus irmãos, temos que estar alertas, temos que estar o tempo todo vigilantes. O Senhor tem colocado no meu coração essas mensagens para trazer para os irmãos, porque temos que estar vigilantes, pois próximo está o nosso Senhor de vir. Fiquem atentos à voz do Senhor Jesus. Maranata, Shalom.